Véi não, meu nome é bem Mendes. Você me respeite. Você me respeite, seu descontrolado. Você me respeite, tá bom? Você tá tentando lesar o consumidor na minha cara, rapaz. Não, a gente vai conversar, você vai conversar conosco? Tá. Não. A câmera pode ficar lá fora? Por quê? Eles estão filmando o meu trabalho. Então, eu espero que faça. Espera lá. Se eu precisar de Porque- informação... Vamos conversar nós três. Não, eu aceito só na gravação. O senhor está ciente da situação dele, então, né? Tô O que ciente. está acontecendo no caso do Guilherme? O que aconteceu com o Guilherme é o seguinte, meu amigo. Ele comprou um carro conosco em setembro, né? Deixa eu só pegar, tá? Ok, pois não, claro. Ok. Então, esse é o senhor Frank que te atendeu Sim, da última sim, vez, né? sim. Tá. Ok. E você disse que a experiência com ele não tinha sido muito legal. Muito arrogante, igual você pôde ver aqui agora, pelo seguinte, momento nenhum estou questionando nada, não quero trazer nenhum transtorno. Sim, pra... tá buscando o seu direito apenas. Sim, eu estou buscando o que foi tratado comigo. Sim. E aí ele disse para você que esse direito, essa lei, não é? Não é válido, né? Entendi. Que não, você não Citei teria que você vai ter que buscar outro artigo, que esse aí não vale aqui não. Tá. Vamos lá, meu amigo. Sim, vamos. Seguinte, o carro dele foi comprado em setembro do ano passado, Sim. certo? E em dezembro desse ano ele esteve aqui, ano passado, né? Alegando que o carro dele estava com problema, né? Ele estava com barulho na caixa e também um barulho na suspensão, Ok. correto? Mandamos o carro diretamente na Recreio, concessionária Volkswagen, Ok. onde foi feito total diagnóstico do veículo e onde não foi constatado nenhum defeito na marcha. Onde nós fizemos o serviço, realizamos o serviço total de troca de suspensão, tudo que foi constatado pela montadora. Ok. Ok? Entregamos o carro pro Guilherme. Sim. O Guilherme levou o veículo, foi embora, rodou normal com o carro. Com o passar do tempo, ele questionou conosco que o carro estava esquentando. Certo? Não foi? Não, negativo. Peguei o carro dia 19, aqui na Autojapa, 19/12. No dia 19/12, às 13 horas mais ou menos, a gente pegou o carro. Passado um tempo, eu entrei em contato com o vendedor e o vendedor está ciente desse problema. Eu mandei vídeo para ele e mandei também um vídeo para o André da Recreio. Porque, como veio o carro da Recreio, eu falei, vou deixar ciente para facilitar uma manutenção futura. Sim. E foi isso que aconteceu. Aí o que acontece? Voltando ao assunto, né? Todo o diagnóstico da montadora foi feito, não foi constatado nenhum. O seu cliente, né, o Guilherme, aqui também o cliente como nosso, ele informou... Eu sou jornalista. Tá, ele informou que um amigo mecânico pessoal, tá? Um amigo mecânico pessoal informou da seguinte forma: é um carro que possa vir dar problema na mecatrônica, ok? Assim, YouTube tá aí, né? Seu canal tá aí para isso, você tem o pessoal, sua equipe toda por trás, né? Para fazer os comentários, para fazer essas coisas. Quais comentários? Das postagens, né? Não, só está conhecendo a minha equipe mais que eu. A minha equipe não faz isso. Não, todo mundo conhece, mas voltando Não, ao todo assunto. mundo conhece quem? O senhor me respeite e respeite a minha equipe. Não, só está dizendo que a minha equipe tem gente para fazer comentários? Exatamente, mas O vamos senhor lá. pode provar o que você está fazendo? Não, só estou fazendo Quais comentários? Não, o senhor não vai fazer comentários respeitosos à minha equipe, não. Então vamos lá. Então, primeira questão, senhor Frank, para a gente conversar aqui, Claro. nós vamos manter o respeito. Da mesma forma como eu estou respeitando, está assim, a partir do momento que o senhor insinua que a minha equipe tem pessoas por trás para fazer comentários, o senhor precisa respeitar a minha equipe, demonstra que o senhor não conhece absolutamente ninguém que trabalha conosco, tá certo? Então, para conversar com o senhor aqui, nós vamos ter que manter um tom de respeito, o mesmo tom que eu estou tendo com o senhor, que o senhor mantenha comigo. Tá, aí Pois voltando não. ao assunto do Guilherme, né, no Sim. caso. Então, pelo diagnóstico feito pela concessionária, né, Pois não. Volkswagen, foi diagnosticado o problema na bomba, ok? Ok. O que foi Não, solucionado. vai deixar a porta, minha equipe está aí. Por favor. O que foi solucionado o problema diagnosticado pela montadora. Sim. O que foi passado pelo mecânico amigo, não a possível problema futuro, aí já é uma coisa, um serviço periódico. Entendi. Só que ele não está questionando, não é problema futuro, é problema presente e pretérito até. Porque ele estava, dia 15/11, em viagem, e de acordo com as alegações dele, o câmbio travou. Não. O câmbio travou? Oferecer informação, né? Informação no painel, cara. E tem o Tudo bem? vídeo. Como vai? Prazer. Como vai? Boa tarde, como vai? Tudo bem? Joia. Oferecer informações, né? De falha, de anomalias, né? Sim, aí eu mandei o vídeo
do câmbio passando só segunda, quarta e Mas é sexta. uma garantia que acabou em dezembro, né? A gente está falando de janeiro, né? Tá, mas quem ensinou para o senhor fazer esse cálculo de garantia? Porque a garantia não acabou em dezembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Ah, Correto? não, vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui de acordo com o artigo 26, certo? E aí eu vou pegar o meu telefone aqui, se o senhor me dá licença, Claro. porque a gente fez justamente isso. Tem um equívoco no cálculo de garantia. Tá. A entrega do veículo foi 1º/10. Uhum. Em 15/11, travou o câmbio. E aí ele foi e fez a comunicação a vocês. Não, tá, pode. O câmbio foi o primeiro defeito, foi a bomba d'água. Dia 15/11, correto, ô, Guilherme? Você pode apresentar para eles aí também as conversas Sim. que você tem. Sim. Dia 15/11. Então está no prazo decadencial do artigo 26, porque o artigo 26, o inciso 2º, fala que é de 90 dias o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. Certo. Dia 15/11 está dentro de 90 dias. Correto. Então, no dia 19/12, ele busca o veículo aqui, novamente na concessionária. Uma vez que ele já havia informado esse problema em data pretérita, no dia 19, ele busca o veículo aqui. Então, a partir do dia 19, por inteligência do mesmo artigo 26, inciso 2º, vou ler novamente, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, só terminar de ler, caduca em 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos Mas aí que duráveis. tá. Quando ele veio aqui, quando o carro foi para a montadora, para Volkswagen, o que foi alegado pela montadora, com todos os documentos que nós temos, que o banco não tinha problema. Entendi, aí o senhor apresentou esse laudo para ele? Sim, ele tem todas as notas. Então o que acontece? O carro esteve na Volkswagen fazendo todo o serviço. Sim. Onde foi informado, a gente tem tudo documentado pela Entendi. montadora, Tá. que não foi problema no câmbio. O problema da suspensão foi todo significado. Entendi. Tá, não, mas não é, nós estamos falando da suspensão. Tá, mas Por vamos que lá, que o voltando, porque a montadora, onde nós mandamos fazer o diagnóstico, não tinha Tá, e o senhor mandou qual data? nessa mesma data aqui. Ah. Essa última orçamento. Eu vou fazer uma ressalva. Claro. De quê? 21/11. Isso, então, pois bem. Só um minuto aí você faz, tá, Guilherme? Então, no dia 21/11, você entrega para ele um laudo dizendo que não há problema no câmbio. Emitido pela montadora. Perfeito, ok. Poderia ser emitido Aí por... depois ele rodou bastante com o carro, né? Rodou Sim. 6 mil quilômetros rodados. Não, mas não faz diferença. Por quê? O texto da lei não fala em quilômetros rodados. O texto da lei fala em prazo decadencial. Tá, mas Então, o serviço, você está querendo me dizer Não, que a garantia começa a partir do serviço realizado de novo. exatamente, né? Mas Eu estou tinha querendo dizer a defeito lei. Quando? Mas então, meu querido, É isso que você entenda. Quando Tá, se o senhor- ele alegou que estava com defeito, ele alegou está com defeito. Sim. No dia 19/11. Nós mandamos na montadora. O que ele alegou não foi constatado pela montadora. Então o Entendi. carro tem defeito? Olha, deixa A montadora, me responde a minha pergunta. Não, eu vou te responder se o senhor deixar. Se a montadora fez o diagnóstico do veículo, não foi constatado nenhum defeito, você vai me responder o quê? Ele tem razão ou a montadora? Eu posso terminar de fazer Então, a me explicação responde a do texto da lei? Não, o senhor... uma pergunta, eu te fiz uma pergunta. Não, o senhor está querendo induzir uma Não, resposta você que está seja querendo favorável. induzir. Negativo. Você está querendo induzir. Negativo. O senhor abaixa a mão para falar comigo para a gente manter o tom respeitável. Isso, para a gente manter o tom respeitável. Eu acredito nisso. Tá, só que é porque eu sou profissional da comunicação, então eu entendo exatamente isso que ele está fazendo. Ele está provocando ruídos na comunicação. Eu estou tentando desenvolver uma linha de raciocínio. Tá. Eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu sou um profissional da comunicação. O que ele está fazendo? Ele está provocando ruídos na comunicação. Ou seja, isso chama cacofonia, né, na teoria da comunicação. Eu estou fazendo uma linha argumentativa, ele me interrompe, certo? De forma proposital, para desviar a minha linha de raciocínio e vem fazendo perguntas. Então eu vou fazer o quê? Eu vou continuar, como se você não tivesse me interrompido, eu vou continuar na minha linha de argumentação e depois eu respondo a todas as perguntas do senhor. Então vamos lá. Quando ele traz o produto aqui, certo? Apresentando um defeito, ok? Ele não é mecânico, ele tem que trazer a vocês que são os técnicos que vão... Nem nós somos só os vendedores, né?
Mas continua, desculpa. Ele vai trazer a vocês que são os técnicos ou encaminharão aos técnicos para quê? Para fazer o diagnóstico, solucionar o problema. Pode falar. Eu posso conversar só com vocês dois? Existe essa hierarquia aqui? É porque está me incomodando muito essas atitudes dele para tentar me desestabilizar. Você tem que conversar com Sabe? você. Não, Eu, como tá cliente, me incomodando demais, eu me sinto cara. aqui um lixo. Você tem a Para todo mundo que está vendo aqui, eu não recomendo comprar aqui no AutoJapa. isso. Vocês estão vendo aí? Então, mas o que está acontecendo aqui, eu conheço isso tudo. Mas eu estou incomodado porque eu conheço isso tudo que está acontecendo aqui. Eu sou um estudioso, tá? Eu sou estudioso de comportamento humano e de comunicação, entendo isso tudo. Enquanto ele falava, enquanto ele falava, eu não interrompi e permaneci. Enquanto esse senhor Frank dizia, eu não o interrompi e não fiquei tentando desestabilizar o seu discurso. É o que ele está fazendo. Talvez porque saiba onde eu vou chegar. Então, mantenha o equilíbrio, por favor. Tenha a compostura que é exigida de um profissional de uma empresa desse porte e a gente vai conseguir manter a linha de raciocínio, tá certo? Então, vamos lá. Ele traz o veículo aqui. Por quê? Porque ele precisa trazer aos técnicos que vão resolver, ou no mínimo diagnosticar o seu problema, tá certo? E aí o senhor Frank diz que esse veículo é passado à montadora e a montadora fala, não há nenhum problema. Ok, tá. Nessa data que foi passada, que ele me disse aqui que foi dia... Confirma a informação para mim, por favor. 21 de? Novembro. Pois não, dia 21 de novembro, certo? A partir dessa data, por inteligência do artigo 26, inciso 2º, o consumidor... 26 de novembro, pois não, ok. A partir dessa data, uma vez que o veículo foi deixado aqui para que se faça uma manutenção, ou no mínimo um diagnóstico desse veículo, a partir desta data, inicia-se um novo prazo decadencial, de 90 dias. Então, se a gente pegar 26 do 11, 12, 1, 26 do 2, mais ou menos, é que venceria o prazo decadencial. Então, não há de prosperar a informação que foi passada a ele de que ele não tem mais garantia. Esse é o ponto. Por quê? Porque se o problema persiste, certo? Ele diz que o problema persiste. Independentemente da montadora ter feito um laudo dizendo que não há o problema, o que vale é o fato, certo? A montadora fez um laudo e falou assim, não há problema. Mas o consumidor está apresentando um veículo que, quando está em rodovia, em uma certa velocidade, esse veículo apresenta um problema. É a teoria do fato que prevalece, não é o laudo da montadora. Então, a partir dessa data, conta-se 90 dias. Ele está no prazo de garantia. Claro. Como é o nome? Cláudia. Cláudia. Primeiramente, ele foi verificado pela montadora, porque assim como o Frank tinha informado, nós não somos técnicos, nós não somos mecânicos, nós somos área comercial. Okay. Eu preciso de um responsável, uma pessoa de autoconhecimento, para nos fornecer esse laudo, para nos fornecer um diagnóstico para saber aonde está o problema. Eu particularmente acompanhei o pós, agora nesse finalzinho, até fiz o atendimento a ele aqui, fornecia ele as notas, fornecia ele todas as OS e deixei ele ciente de que esse laudo foi feito pela montadora, a pessoa no mercado onde a gente tem maior credibilidade. A AutoJapa, como uma empresa muito grande que dá credibilidade para os clientes, o foco dela é resolver o problema. Então, que nós não mandamos para nenhum terceirizado, não desmerecendo as pessoas terceirizadas do mercado, que são nossos parceiros, mas nós mandamos para uma autorizada, onde uma empresa autorizada pela montadora, que nos dá maior credibilidade para deixar ele também mais tranquilo. Então, fizemos o laudo. Na verdade é um laudo técnico, né? Ele foi pago, nós pagamos por esse laudo e o próprio técnico da concessionária me forneceu esse que eu forneci a ele, que não há problema. E ainda me informou que seria outras coisas não diagnosticadas do que ele estava me apresentando. Então há um problema. Mas só um minutinho. E aí ele mesmo, no Reclame Aqui, ele forneceu algumas informações, estando ciente de que o veículo tem problemas e que ele arcaria com esses custos. Isso está relatado por ele no Reclame Aqui. Não foi uma reclamação que nós fizemos, nós apenas recebemos, lemos, avaliamos e está escrito isso lá. Ele está ciente também que durante também um dos pontos, um período de garantia, ele informou que ele, para o vendedor, sabe, que nos acompanhando, que ele viajaria, que ele não estaria,
E eu ainda falei com ele, talvez você poderia, o vendedor também questionou isso também, que falou com ele. Talvez ele poderia ter pedido uma pessoa de sua confiança, uma pessoa de responsabilidade para trazer o veículo durante o período que ele estivesse em viagem, para resolver e sanar o problema durante o período de garantia. Sim. Só que isso não houve. Durante esse período ele fez uma viagem, tudo bem, que é problema particular dele. Mas ele estava ciente também que ele precisava trazer o veículo, Claro. e ele falou, não, eu preciso fazer uma viagem. Ok. Então, quanto à viagem e quanto a problemas no veículo, ele mesmo relatou isso. Sim, mas é esse o problema. A viagem que ele fez não atrapalha no prazo decadencial da garantia. É esse o ponto. Mesmo ele tendo feito a viagem, esse prazo decadencial ainda está em curso. Ele ainda está, a lei ainda assegura a ele a garantia. A garantia não é do problema que não foi detectado. Certo. Foi detectado o problema na época. Mas eu vou fazer a ressalva. O problema que ele está questionando hoje, Não foi em fevereiro, não foi detectado nessa data presente de novembro A que você gente está foi detectado em mencionando. todas as OS. Mostre para eles as comunicações Me presta aí, por favor. que você fez e pode falar. Referente à bomba d'água, a bomba d'água não tem problema. Foi um teste, porque a bomba d'água estava sem o aditivo, para ver se mexeram no carro. Não mexeram, era só colocar água. Eu tô com o carro aqui, mas o câmbio permanece. Entendeu? Então, assim, eu trouxe o carro, não foi averiguado, chutou, que é o problema, me entregou. Mas, assim, referente à água, eu estava ciente de fato. Levei, informei o André, falei, ó, tá acontecendo isso, mas o problema é o câmbio. Não tô questionando aqui bomba d'água, nada disso. Meu problema é o câmbio. Sim, é Certo. exatamente isso que eu acho que a gente não está conseguindo ser entendido. O questionamento dele aqui não é em nada que ele não tenha apresentado. O questionamento dele é em relação ao câmbio, que vocês dizem que a concessionária diz que não existe o problema. Olha, Sim, então deixa eu só mas- te apresentar aqui, Ah. se me dá licença. Pois não. No dia 12 do 2, Sim. ele deixou o veículo logo quando ele voltou de viagem, Sim. ele deixou o veículo, eu encaminhei o veículo dele para a concessionária. A concessionária me forneceu, tá aqui, ó, o Exatamente. nome da concessionária, que eu vou te explicar. Falei, eu preciso de um diagnóstico desse veículo, o cliente está relatando um problema, então peça um técnico mecânico, chefe de oficina, por gentileza, para dar uma volta no carro, para pôr o carro no elevador, para verificar qual o problema que persiste que o cliente está relatando. Sim. A concessionária nos forneceu Novamente. SOS. Mais uma vez, nós não temos vínculo nenhum com a concessionária, nós somos parceiros deles e pagamos pelo serviço. Sim. Então, a concessionária nos forneceu essa OS, informando que o problema seria bomba d'água, líquido de arrefecimento, correia, vedação, bomba d'água adicional, que ou seja, alguma, não sei se seria uma ou duas, porque eu também não entendo dessa área técnica, como eu expliquei, né? Então, me forneceu SOS e eu forneci a ele. Falei, olha, o que você está pedindo para a gente não está na garantia. A concessionária está informando para a gente, eu não entendo bem, mas eu acredito que correia deve ser um item de manutenção do veículo. Ok. Acredito, tá? Eu não entendo muito bem de mecânica. Tudo bem. Então, o veículo precisa passar por uma manutenção, não sei se você fez manutenção antes da viagem, pós-viagem, até mesmo porque teve uma quilometragem que foi rodada no carro. O carro utilizou. Claro que é um item de uso, para ele utilizar mesmo. Sim. Só que não está alegando o que você está pedindo para gente, que foi essa informação que a gente passou para ele. Que o que ele estava pedindo, o que ele estava alegando, a concessionária nos forneceu que não tem o problema que ele estava alegando. Entendi. Tá. Só que no laudo que a senhora está apresentando aqui, não fala que não há o problema alegado, certo? Nesse laudo que a senhora está apresentando aqui, está dizendo que há outros problemas, percebes? Então aqui, ó, tem o problema da bomba d'água, que ele entende sobre isso e não está reclamando isso. Não existe aqui nesse laudo uma negativa do problema atual do carro dele. Se tiver uma água para mim, por favor. O problema atual do carro dele, que é o único questionamento que ele está fazendo aqui. Tá, ok. Aqui, ó, eu vou mostrar um vídeo, enquanto ela procura o áudio, se o vídeo tiver validade, né, pra eles. Mas não sei se vai ter. Não tá passando baixo. Não tá Ó, passando baixo. 50 quilômetros. Só tá na segunda. De emergência que não vai lá piscando a luz de injeção. Entendeu? Já vai postar aqui. Tudo certinho. Vou postar aqui. Vai poder. Só de segunda marcha. E a luz de emergência ligada. Ligado. Então há um problema, isso é É incontestável. assim, mas Tudo que se pôde Obrigado. ser feito durante o Obrigado.
pôde ser feito, nós fizemos a ele. Tanto que eu forneci para ele, não somente a primeira leste, eu forneci para ele tudo. Isso aqui é uma cópia de tudo que eu forneci a ele. Então eu forneci para ele tudo que nós fizemos, olha, alguns orçamentos com valores bem altos que nós fizemos para ele, que tá tudo certo, ó. Amortecedor, óleo do motor, batente, kit do amortecedor, óleo. Então, algumas coisas que ele nos foi solicitando, nós fizemos. Mas esse serviço foi orçamento, né? Porque o serviço de fato feito, eu recebi 2 folhas, foi uma troca de trocador de calor. Esse tal. não foi orçamento, não. Foi coisa que nós realizamos no Mas assim, eu não recebi as folhas. Essa eu te dei ontem. Não, essa não. Essa você me deu, essa aqui, ó. Eu te forneço agora, não tem problema. Tá, mas ainda Então, não assim, no recebi. prazo da garantia, se havia esses problemas, Sim. tinha que ser feito mesmo. Ok, mas nós estamos dentro da lei, estamos atendendo aí. Não, sim, Estou mas- deixando claro, Claro. que tudo que foi nos pedido, a Autojapa realizou para ele. Não, sim, mas Tudo que tá, foi detectado. tá. Nós só não realizamos o serviço que não foi detectado pela montadora. Entendi, tá. Então vamos ser pragmáticos aqui. O consumidor Guilherme, ele está apresentando um problema que de fato existe no veículo. E ele apresenta desde a data de novembro. Né? Inclusive, se precisar, ele mostra de novo. A luz do painel está acesa, a luz de emergência, o câmbio tem um problema. Como que a gente resolve isso? Realmente foi detectado pela montadora, que não há problemas. Entendi. A montadora fala que não há, mas existe uma prova. E esse vídeo aí, Tem quando eu vídeo, peguei, inclusive, no dia 19 de dezembro. Esse vídeo não é de novembro, não. Esse vídeo é no dia que eu saí daqui, mandei pro Alan o vídeo, informei a ele o problema. Me atendeu muito bem, falou... Saiu do carro aqui ontem, como que o carro saiu? Não, eu já sei que se eu passar de 60 no carro, a chance de dar o problema é alta, então sair com ele devagar. Mas esse andou, o carro não apresentou nenhum defeito antes, quando você saiu do carro? Apresentou, ele esquentou, Fez ele... vídeo antes? O quê? Você fez vídeo, né? Não adianta fazer, porque já adianta, não... Vamos falar de ontem, depois que o carro saiu da Volkswagen. Não, se for, ó, outra coisa, já que ele tá querendo, tipo assim, instigar, eu faço um convite pra ele, a gente ir ali no Olhos d'Água e ele acelerar o carro até o talo. Se o carro não der o problema que ele tá acusando que não tem, eu retiro a queixa, enfim. Porque foi solicitado pelo André o teste aqui pela Autojapa, falou, ó, o carro desceu, mas eu falei para a Autojapa testar o carro, porque nós não identificamos o problema, mas ele exige, eu tenho o áudio do André, exige um teste deles. Não foi feito o teste. por que não foi feito o teste? Não foi nos pedidos do teste nenhum. Deixa eu procurar o áudio do André. Isso quem tem que pedir é vocês, né? Não é o consumidor. Não. Se a gente paga uma concessionária para fazer um laudo, para verificar qual o problema no veículo. Eles nos forneceram um OS, dizendo que o serviço, inclusive tem cópia, que não tem problema no câmbio. E o problema seria o quesito de manutenção do veículo. Entendi. Tá, só que a gente está vendo que tem um problema. Inclusive, ele vai encontrar o áudio aí. A gente está vendo que tem. O senhor ouviu o desafio que ele fez? O senhor perguntou sobre... O carro dele fica para render, né? Nós não vamos- Então, É um risco, a gente tem que lembrar outras áreas. Há um risco de dirigir um carro que é do cliente, bater, colidir, multa, então nós não vamos Tá, assumir esse então risco. vocês fizeram um serviço sem fazer um teste. Porque... Nós somos técnicos. Mas nós somos então, mas tem que técnicos. encaminhar para o teste. Mas Sim, ele pois não. foi pro teste. Por quê? Deixa eu Pois só não, abrir um parênteses, né? Lembrando que a premissa é atender da melhor forma possível. Certo. Mas tem hora que nós, enquanto Autojapa, a gente está se sentindo tão bicho no ponto. Por quê? Vamos só desenvolver essa linha de raciocínio que você na hora que você coloca. Ok. Nós Autojapa, né? Nós retiramos um carro de motorizada Volkswagen, Ok. beleza? Onde um áudio, que eu tenho certeza que tem, né? Naturalmente, de um profissional da montadora que fala, eu estou te entregando esse carro, mas faça um teste. Faz algum sentido na sua cabeça? Numa boa, sem querer induzir a nada. Olha a situação, olha que embrólio que a gente entra, né? Mas aí o senhor está dizendo que estariam sendo vítimas da montadora e não do consumidor. Sim. Mas então, mas aí não pode passar para o consumidor esse óleo. Nós vamos buscar, né? Uma situação, mas essa declaração de uma montadora oficial da marca que me devolve um carro, seja PJ, seja CPF, e fala, toma o carro, eu consertei, mas testa. Ah, sim. Pra gente não teve essa Porque nós não informação. somos técnicos. Deixa eu só também, verificar. Eu sei, eu sei, mas muito menos o consumidor, entende? Então o que não pode... Pra gente Aqui está o que retomar, né, o diagnóstico, pra ver o que aconteceu aí. Eu te falei. Mandei pro André o problema. Seria o carro. Aí vou procurar aqui agora ele falando do teste. Tá, ok. Você está microfonado? Então abaixa só um pouquinho, quando você encontrar, você mostra aqui pra gente. Porque, vejam só, o que está acontecendo.
A montadora, que é a Volkswagen, certo? Ela fala algo para vocês, mas o problema... Aqui, ó. O que está aí? Um laudo onde não tem problema. Tá. Onde está escrito aí não tem problema? Deixa eu Vai ver. diagnosticar, nós vamos ver que para uma análise. Ó. Tá, não, mas deixa eu ver, deixa-me Aqui, ver. ó, Onde está claro. escrito que não há problema? Ó, Cadê? Tá. Ah, Problemas nesses informados, itens cara. escritos aqui. Não, mas é porque os senhores estão informando o tempo todo que a concessionária, que a montadora falou que não há problema. Eu quero ver esse laudo falando que não há. Um câmbio. Mas então, onde está escrito aí que não há problema no câmbio? Porque esse é um laudo que eles fazem quando recebe o veículo para a gente pagar o serviço. Formal que tem, né? Tá, mas deixa- Qual o problema do veículo? Olha Então. qual é o problema do veículo. Ah. Bomba d'água, líquido de Como que arrefecimento, estão falando? aqui, o que tem que ser feito, Que tem o que ser valor feito do no valor do orçamento veículo. para ser pago. Sim, mas não há nesse laudo aqui, em momento nenhum, falando que não há um problema no Mas câmbio. aí- E há. Mas- Eu posso? Pode falar. Claro, sim. Veja bem, isso aqui é um diagnóstico seguinte. Vamos trazer em termos práticos. O Sim. carro é apresentado, Uhum. foi apresentado a recreio, foi feita uma inspeção do carro, Sim. onde esse documento ele informa exatamente a falha. Ele não vai informar não falha. Nesse documento fornecido pela montadora, está sendo descrito o que o carro tem de defeito naquele exato momento. Tá. Então, se o câmbio, se houvesse defeito no câmbio, estaria escrito aqui. Tá, então o senhor pode garantir, ou os senhores podem garantir com esse documento de que foi feito um teste de câmbio. O senhor pode garantir? Eu posso garantir através desse documento que no momento em que foi avaliado o carro, o único defeito apresentado é o descrito nesse Então é mentira sua, Guilherme. Aqui, A ó. conclusão que a gente chega é essa, cara. De fato, o problema não foi encontrado, não foi mas encontrado. A conclusão lógica é essa, porque se vocês estão falando que a montadora está falando que os problemas são só esses, mas o rapaz, o consumidor, ele apresenta um vídeo. Gente, não existe Veja coisa bem. mais clara do que um vídeo do veículo Mas veja bem, em defeito. virar para o nosso cliente comum e falar que ele está mentindo. Não, eu que estou falando, né, senhor? Exatamente. Dá a entender o mesmo tom que te incomodou em relação ao Frank. Não, mas aí sou eu e ele. Assim. Depois ele vai me desculpar. Eu tô chamando ele de mentiroso no fim das contas. Mas Baseado todos nós. Tá, não, mas desculpa. Mentira. Aqui, não, mas ou Bem existe, matéria. ou existe, não. Que a gente levou o carro Ou na existe, autoridade, nós não levamos gente, não. terceiro. No mundo só existe duas coisas: verdade ou mentira, certo? Isso é um mundo factível. Então, se o que ele está dizendo e está apresentando aqui não é recepcionado por vocês, ele está apresentando um vídeo, ele está falando que o carro dele continua com o problema. Senhor. Ele nos forneceu essa informação. Não, eu estou fazendo a conclusão lógica racional. Ele está apresentando um vídeo. E no vídeo demonstra claramente o defeito, inclusive no painel do veículo. Tem um defeito de câmbio. Aí vocês estão aí mais ou menos há 20 minutos dizendo: a montadora fala que não há. Alguém está mentindo, isso aqui é lógico, isso aqui é racional. Então eu disse para ele, então se vocês estão munidos de todos esses documentos, assegurando que a garantia inclusive acabou, é mentira dele, mas isso aqui que eu estou fazendo, na verdade, é retórico. Por quê? Porque o que há, na verdade, é um erro de procedimentos por parte de vocês e da montadora. Estão tentando responsabilizar a única pessoa que não pode ser responsabilizada aqui, que é o consumidor. Ele tem a prova de que o defeito existe. O prazo decadencial do 26 ainda está em curso. Ele vem até vocês e fala: o problema persiste, e recebe a informação de que não, isso aí agora você procura os seus direitos porque você não está na garantia. Quem está errado na história? Mas aqui fala claramente que ele também precisa fazer uma manutenção no veículo. Assim, já que o problema é a manutenção, foi feito o teste no carro? Porque aqui, ó, olha o áudio. Aqui, ó, quer ver? Boa tarde, entendi. Ó. Boa tarde, entendi perfeitamente. No nosso diagnóstico, ele não apresentou falha na transmissão. Não apresentou Não tem a falha. anomalia nenhuma na memória de evento dele. Eu expliquei pro pessoal da Autojapa: rodar no carro, fazer teste de rodagem com ele, porque se apresentar falha, tem que trazer novamente. Tá, aí eu pergunto: vocês fizeram o teste de rodagem? Mas aí ele está dizendo para ele rodar um Não. Foi dito Eu vou que colocar eu de falei novo, pro porque pessoal da Autojapa fazer Mas o a teste gente de não pode rodagem. rodar um carro Foi diferente? então pronto. Então agora é o seguinte: você vai deixar o veículo aqui e eles vão fazer os procedimentos que precisam ser feitos para o exercício da garantia. Nós não Tá vamos certo? fazer porque não sabemos. Por que vocês não vão receber? Está no prazo da garantia? Claro que está. Quem ensinou vocês a contar prazo de garantia? Quem Gente, não. Por que não está? Vai. Então nós vamos chamar a polícia. Vai. Está no prazo de garantia, sim, senhor. 26, artigo 26. Artigo 26, negativo. Vocês estão demonstrando. Eu aumento o tom de voz quantas vezes eu quiser aumentar diante da injúria ao direito. Véi, não, meu nome é Ben Mendes. Me respeite.
Você me respeite, seu descontrolado. Você me respeite, tá bom? Você está tentando lesar o consumidor na minha cara, rapaz. Exatamente. Exatamente. Não, está tentando lesar o consumidor na minha frente, dizendo que não está no prazo da garantia. Vamos lá para fora, por favor. Vamos lá para fora. Dá licença. Acalmar o quê?